Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te atualizar sobre o leilão gigante de clubes brasileiros por Caio Jorge. Quero contar também sobre o Corinthians, que acaba de negociar o Robert Renan e pode se arrepender amargamente dessa decisão. Informações importantes sobre o mercado, o Ângelo sendo apavorado por torcedores do Peixe. Será que isso pode facilitar a ida dele para o Flamengo? Para completar, Matias Rojas oferecido para o Atlético Mineiro, as últimas do São Paulo, bastidores e a possibilidade de os clubes terem permissão da CBF para aumentar o número de estrangeiros. Tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa de apostas que oferece o melhor bônus do mercado, são mais de 500%. Para participar é bem simples, daqui a pouco te dou as dicas. Antes, deixa eu só contar o que eu vou fazer a partir dessa sexta-feira. Você sabe que tem Premier League, rodada se inicia nessa sexta com Chelsea e Fulham. Estou fazendo uma aposta quádrupla, imaginando que vencerão o Chelsea, o Arsenal, o Manchester United e o Manchester City. A cotação para a vitória desses quatro times é de R$ 5,82. Costumo fazer apostas bem altas na Win, como é uma múltipla grande, vou apostar R$ 100 e a possibilidade de retorno é de 582, caso os quatro clubes confirmem o favoritismo. E aí, gostou? Vem comigo nessa? Para participar na Win é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de, na hora que estiver preenchendo as coisas lá, usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus. Depósito é super simples, você pode fazer via Pix, PicPay, transferência bancária, enfim, escolha o modo mais fácil e vem se divertir comigo na Win, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é bem ruim para o Santos. Soteldo foi submetido a mais um exame que constatou ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo. Isso vai obrigá-lo a passar por uma cirurgia já marcada para sábado. Alguns meses de ausência, está fora do Campeonato Paulista de salto extremamente pesado. Santos, que joga no final de semana com o Palmeiras, também não vai ter o Carabarral. O meia estrangeiro sentiu uma lesão, desconforto na coxa e também está vetado. Bora falar sobre o Al Nassr dos Emirados Unidos. Esse time quer tirar o zagueiro Zé Vitor, de 20 anos de idade, do Vasco. Atleta que acabou de renovar seu contrato com o Cruz Maltino, deve pintar nos próximos dias uma proposta oficial. Por falar em oferta, também ligado ao Vasco, o Ludogorets da Bulgária procurou o Cruz Maltino com interesse de ficar por empréstimo com o Vinícius Paiva. A ideia do clube búlgaro era pagar 100% dos salários e o Vasco não aceitou esse empréstimo. Bora contar agora sobre Abel Ferreira. Rodrigo Matos, jornalista do UOL, assegurou nessa quinta-feira que o Abel está vetado, está descartado das possibilidades de técnico para a seleção brasileira, tudo por causa da má relação ou dos maus exemplos deixados por ele à beira do campo. Recentemente, você deve saber, a FENAPAF, Federação Nacional de Atletas Profissionais, soltou uma nota cornetando Abel, pedindo punição ao técnico do Palmeiras. O detalhe é que houve esse manifesto sem autorização ou sem a consulta aos jogadores, enfim, e que todo esse contexto de brigas, de um comportamento às vezes muito rude, tudo isso pesou contra o Abel. Fui tentar apurar no Palmeiras como é que essa história é repercutida e o pessoal adorou. Falou que bom, será? Então quer dizer que a seleção brasileira não tem mais interesse? Melhor para o Palmeiras, que tem a garantia da permanência do maior treinador ou do treinador mais vencedor em tão pouco tempo à frente do clube. Já são 7 conquistas em pouco mais de 2 anos. Com a lembrança de que a Leila Pereira havia afirmado que para qualquer clube vai exigir a compensação financeira, a multa rescisória para a saída do Abel. Hoje ela está avaliada em mais ou menos 75 milhões. A única exceção seria a seleção brasileira. Se a seleção não quer, os palmeirenses certamente estão bastante felizes. Bora falar agora sobre a CBF, que estuda atender a um pedido feito pelo São Paulo e alguns outros clubes. Uma discussão dos últimos meses é sobre o número de estrangeiros atuando no futebol brasileiro. Cada vez mais, os times daqui têm contratado jogadores gringos. O São Paulo, por exemplo, tem 8. E a permissão é que você relacione para cada partida no máximo 5. São Paulo procurou os representantes da CBF na semana passada pedindo alteração nesse estatuto. Alguns clubes aderiram à proposta do São Paulo e a CBF prometeu preparar um estudo
que será feito nas próximas semanas e apresentado ao Conselho Técnico de Clubes às vésperas do Campeonato Brasileiro, para ver se essa mudança ocorre ou não. São os clubes que vão votar. Só para lembrar, a última mudança em relação à restrição do número de estrangeiros ocorreu para o ano de 2014. Na oportunidade eram 3 gringos e passou-se a permitir a presença de 5. Queria saber a sua opinião. Eu sou contrário ao aumento da limitação de estrangeiros. Acho que isso vai causar a perda de espaço para atletas das categorias de base. A gente vai encher os times de chilenos, uruguaios, paraguaios, argentinos, em detrimento de espaço para jogadores da base. E isso pode ser algo bastante ruim. Você pensa ao contrário? Só para finalizar esse assunto, contar que o São Paulo tem 8 estrangeiros, Corinthians e o Botafogo tem 6, Palmeiras passou a ter 5 com negociação envolvendo o Merentiel. Tem muito clube com limite de estrangeiros ou até um pouquinho acima desse limite. Bora falar agora sobre Caio Jorge, informação exclusiva. Você deve ter lido nos últimos dias que o Caio Jorge foi especulado, por exemplo, no Internacional. Também passaram a perguntar sobre a possibilidade dele ir para o Vasco. Queria acrescentar algumas informações super importantes. O Caio foi bastante assediado nas últimas semanas. Conversei com um dos representantes do ex-atacante do Santos, hoje com 21 anos de idade, ele pertence à Juventus, e posso garantir para vocês que pelo menos 4 clubes procuraram a Juventus e o Juliano Bertolucci para demonstrar a intenção de contratá-lo nessa janela. O Inter, o Vasco, o Palmeiras e o Flamengo. Informação exclusiva que me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima ao jogador. Para todos os casos, a ideia era a mesma, contratação por empréstimo, embora o Palmeiras e o Flamengo até sinalizaram a partir da recusa da Juventus com a possibilidade de uma proposta em definitivo. A Juventus não quis abrir conversas. Entende que o Caio Jorge ainda pode buscar seu espaço no futebol italiano. A curiosidade é que o Caio ainda nem estreou na atual temporada. A temporada começou em julho, a gente já está no mês de fevereiro do ano seguinte e o Caio nem sequer foi relacionado. Bem diferente da temporada passada, a sua primeira no futebol italiano, quando havia jogado 11 vezes com nenhum gol e nenhuma assistência. No time sub-23, 2 jogos e 1 gol marcado. E, como ele não pode mais se transferir no futebol europeu, até imaginei que isso poderia ajudar na vinda ao Brasil por 6 meses. Não vai rolar. A pessoa com quem conversei assegurou que a Juventus vai fazer valer o contrato e está preparando o Caio Jorge para ser utilizado ou no time principal na próxima temporada ou em algum outro clube europeu para que ele possa seguir se adaptando a uma realidade tática completamente diferente da nossa. Bora falar agora sobre Ângelo e a confusão envolvendo o Santos. Na manhã dessa quinta-feira, a torcida jovem, a principal uniformizada do Peixe, foi ao CT para cobrar os atletas, o presidente e, em especial, ao Ângelo e ao Soteldo. Foram 2 jogadores que recentemente discutiram, xingaram torcedores na saída do gramado. O Ângelo, inclusive, passou por momentos de bastante tensão, ficou cara a cara com torcedores que deram um belo apavoro no atacante. O presidente Andrés Rueda também foi bastante cobrado. Em uma nota divulgada depois do protesto pela torcida jovem, o texto dizia o seguinte, abre aspas, o recado é simples, direto e claro. Rueda, contrate ou renuncie. Estamos fartos de promessas. Queremos e precisamos de uma atitude que mude drasticamente os rumos do glorioso alvinegro. E iremos reivindicar a postura de vencedor até a nossa última gota de suor. Santos, pelo 3º ano consecutivo, correndo o risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, algo inimaginável diante da história e da grandeza do clube. Santos que agora não tem também o Soteldo, perdeu o Carabarral e pode contar com o Lucas Lima. O anúncio deve ocorrer em breve. No contato com a torcida jovem, os dirigentes do Santos admitiram as tratativas avançadas para que o Lucas Lima seja contratado, anunciado e talvez até relacionado para o jogo contra o Palmeiras no fim de semana. Situação extremamente tensa e os torcedores prometeram que se os resultados não aparecerem, as ameaças vão se tornar muito piores. Peixe que enfrenta nas próximas rodadas o Palmeiras, o São Bento, que é um dos melhores times do interior, e depois, na sequência, o São Paulo. Quero falar agora sobre Matias Rojas e o Atlético Mineiro. Esse jogador é um meio atacante paraguaio, camisa 10 do Racing. Recentemente foi especulado no Vasco. Lá na Argentina chegaram a cravar que o Vasco fez proposta para comprar. E a novidade que veio da TV Bandeirantes de Belo Horizonte dá conta de que o Matias Rojas foi oferecido ao Atlético Mineiro. Só é importante contar um bastidor. Esse atleta tem contrato com o Racing somente até junho e já pode assinar um pré-contrato. E foi nesse sentido a sugestão dos representantes do atleta. Vocês não querem assinar um pré-contrato? O Rojas chega de graça para o Galo na metade do ano. Poderia, por exemplo, suprir a carência, a ausência no elenco do Nacho Fernandes, outro argentino, esse que se mudou do Atlético para o River Plate. O Atlético
agradeceu a sugestão, mas respondeu que não há intenção de contratar o atleta. O Galo passa por enormes dificuldades financeiras, tem tentado a todo custo colocar o caixa em ordem, mais sofrido com as constantes perdas de grana. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira sobre uma situação bastante delicada, o Manto da Massa. Uma campanha super legal de venda de camisas que foram escolhidas pelo torcedor e foram milhares de camisas compradas, várias delas não foram entregues. Tudo porque o Atlético não repassou uma grana que já havia recebido de forma adiantada para fornecedores e parceiros nesse movimento. E o torcedor está bastante chateado e irritado com os dirigentes do Galo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Robert Renan e a possibilidade do Corinthians ter feito um péssimo negócio. Jornalista André Hernan trouxe a informação de que o Real Madrid tem monitorado e gostado bastante do nível de jogos do Robert Renan durante o Sul-Americano Sub-20. Ele é titular absoluto da seleção brasileira, que faz boa campanha na Colômbia, é inclusive líder do hexagonal final depois de fechar na primeira colocação na fase de grupos. O Robert Renan não é mais jogador do Corinthians, você sabe, e o Timão vendeu os 55% dos direitos econômicos que detinha em cima do zagueiro. Dessa maneira, se o Real Madrid, nos próximos dias ou semanas, confirmar o interesse e contratar o jogador, o Corinthians fica apenas com um mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual bem pequeno que se dá em cima dos clubes formadores. Se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de tato nas negociações com o Zenit pelo Yuri Alberto e ficasse, por exemplo, com um percentual futuro, certamente faria um enorme dinheiro, porque o Robert Renan é dos mais talentosos. Zagueiro extremamente diferente, cabeça erguida, bom passe longo, muita qualidade na saída de bola, é também bom no 1 contra 1, tem deixado excelente impressão. Se não for para o Real Madrid, certamente aparecerão outros clubes grandes. Só uma observação importante, o Zenit, para onde ele vai se mudar, é o clube mais rico da Rússia e não passa por dificuldades financeiras. Então, para tirá-lo de lá, vai haver a necessidade de um caminhão de dinheiro. Só para lembrar, recentemente o PSG consultou o Zenit a respeito do Malcom e o clube russo disse não a uma proposta de quase 300 milhões de reais pelo ex-atacante do Corinthians. Queria saber a sua opinião. O Corinthians acertou quando pegou 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, dando os 55% que tinha do Robert Renan, dando todos os percentuais, cerca de 90% que tinha em relação ao Duqueiroz, deixando ainda 10% do valor de uma venda futura do goleiro Ivan, dando a prioridade de compra do meio atacante Pedrinho e ainda acertando um repasse de no mínimo 50% dos direitos econômicos do Mantuan. Estou curioso para saber sua opinião, use o espaço para comentários e a gente se vê um pouquinho mais à noite às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!